E aí, meu povo, bora lá, gente. Tecido conjuntivo propriamente dito. Olha para cá. Famoso TCPD. Esse é o tema desta nossa aula. Na aula anterior, nós vimos que o tecido conjuntivo, ele pode ser do tipo propriamente dito e pode ser do tipo especial ou especializado. Nesta aula, a gente vai tratar somente do tecido conjuntivo propriamente dito. Os especializados ou especiais a gente vê depois. Perfeito? Então olha para cá, gente, direto ao assunto. Vê só. O tecido conjuntivo propriamente dito, TCPD, ele pode ser de dois tipos: frouxo e também pode ser do tipo denso. Olha para cá. O tecido conjuntivo propriamente dito denso, ele pode ser denso não modelado, também chamado de fibroso, como também pode ser denso modelado, chamado de tendinoso. A gente vai diferenciar eles e mostrar onde eles estão presentes no organismo daqui a pouquinho, certo? Antes, pessoal, é importante a gente saber, conhecer as células constituintes do tecido conjuntivo propriamente dito, certo? Seja ele frouxo, seja ele denso. Ô Afonso, mas a gente vai conhecer essas células primeiro as células do frouxo e depois as células do denso? Não. A gente vai conhecer essas células, olha elas aqui, gente, certo? E entender que elas estão presentes no 2, mas há uma ressalva que eu quero fazer. Estou me aproximando aqui de vocês. Essas células aqui estão presentes nos dois tipos, no frouxo e no denso, mas elas estão, atenção, em maior quantidade no tecido conjuntivo frouxo. Perfeito? Deu para entender direitinho isso? Então, bora seguir mais para frente. Primeiro grupo de células a ser estudado, que está presente nos tecidos propriamente ditos, são justamente os fibroblastos. Pessoal, importantíssimo essas células. Por quê? Porque os fibroblastos são células do tecido conjuntivo propriamente dito que promovem a síntese da matriz extracelular ou intercelular. Então, todas aquelas substâncias que estão entre as células no tecido conjuntivo propriamente dito são produzidas justamente pelos fibroblastos. Esses fibroblastos, atenção, eles têm formato estrelado, olha para cá, e um núcleo bastante grande. Beleza? Então, Afonso, eles estão relacionados com o processo de cicatrização? Sim, gente, isso cai muito em prova. Presta bem atenção aqui. O processo de cicatrização ocorre da seguinte maneira. Quando ocorre uma lesão, um ferimento, por exemplo, na pele, rapidamente estes fibroblastos eles se direcionam para o local da lesão e neste local eles começam a se proliferar, a se dividir e ao mesmo tempo eles começam a produzir substâncias da matriz extracelular, as fibras colágenas, elásticas, reticulares e também todas essas substâncias aqui. Então, gente, na cicatrização, esses fibroblastos tendem a se dividir, se proliferar bastante e produzir muita matriz extracelular, para que aí o local possa ser fechado, cicatrizado e ficar resolvido o problema. Perfeito, gente? Então, eles são protagonistas do processo de cicatrização. Não há dúvidas nisso, ok? É importante ressaltar que estes fibroblastos, eles são células jovens, em intensa atividade, intensa produção. Quando eles param de produzir a matriz extracelular, eles já estão se tornando células adultas. Nas células adultas, eles deixam sua atividade intensa e passam a mudar o formato, deixam de ter o formato estrelado e passam a ter um formato um pouco mais ovoide. Ok? E aí o nome muda, eles deixam de ser chamados de fibroblastos e passam a ser chamados de fibrócitos, certo? No caso, vou colocar aqui a célula adulta. Beleza, gente? Então, entendido sobre os fibroblastos, resolvido. Então, é importante também chamar a atenção
que essas células, os fibroblastos, são originados a partir de células mesenquimatosas indiferenciadas, células provenientes lá do mesoderme, certo? Vamos para o próximo grupo de células, os macrófagos. Olha aqui para baixo. Pessoal, qual a função dos macrófagos? Função de defesa. Mas de defesa como, Afonso? Bora entender. Primeira coisa que a gente tem que entender deles, eles têm formato, núcleo grande, formato ameboide, certo? Formato de ameba, com esses pseudópodes, com essas expansões do citoplasma, justamente porque são essas expansões citoplasmáticas que permitem eles englobar, fagocitar agentes estranhos ao nosso organismo, agentes invasores, certo? Então, a defesa ocorre por fagocitose, pelo fato deles fagocitarem esses agentes invasores, como também eles apresentam esses agentes ao sistema imunológico. Eles alertam o sistema imunológico justamente informando que há agentes invasores aí. Perfeito, pessoal? Então, a gente tem mais um grupo de células extremamente importantes. Essas células, os macrófagos, elas são originadas a partir dos monócitos. Os monócitos são células do sangue. Mas quando eles atravessam para o tecido, eles saem do sangue e atravessam para o tecido conjuntivo, propriamente dito, eles se transformam, eles se diferenciam em macrófagos. Muita atenção aí, vou colocar a origem deles justamente sendo os monócitos. Está aí na tela para vocês. Perfeito? Bora para cá. Mastócitos, pessoal. Células grandes, com núcleo grande, e tem como principal característica a presença, gente, de grande quantidade de pequenos grânulos aqui, olha, ovacúlos, repletos de histamina e heparina. Qual a função dos mastócitos? Participar de reações alérgicas e evitar com que o sangue coagule. De que maneira? Olha para cá. Quando um elemento da natureza, um elemento externo, entra no organismo, sei lá, um grão de pólen, ácaros, seja o que for, entra no organismo, esse elemento ele pode ser reconhecido pelo organismo como sendo um agente invasor. E aí ele passa a ser chamado de alergênico, substância alergênica. Nesse momento, pessoal, os mastócitos começam a produzir a chamada histamina. Essa histamina promove a vasodilatação dos vasos sanguíneos na região onde está o elemento invasor, a substância alergênica, e também aumenta a permeabilidade nos vasos sanguíneos. Isso faz com que chegue mais sangue na região que está sendo invadida, afetada, e ao chegar mais sangue, chega também mais células de defesa para combater justamente a invasão, certo? Então é assim que os mastócitos participam dos processos de reação alérgica, beleza? E como é que eles participam dos processos que evitam a coagulação do sangue? Eles participam produzindo substância anticoagulante. Quem é ela? Está aqui, a heparina. Então ele está cheio de heparina. Onde o sangue estiver ali no processo de coagulação, os mastócitos chegam e produzem heparina, e essa heparina vai simplesmente agir de forma anticoagulante, impedir a coagulação desse sangue. Beleza? Está aí na tela para vocês. Os mastócitos se originam de células justamente da medula óssea do sangue, certo? Medula óssea vermelha, ok? Bora para cá, gente. Plasmócitos. Os plasmócitos também estão no tecido conjuntivo propriamente dito, certo? Eles atuam na defesa, mas atuam na defesa de que forma? Produzindo anticorpos. Atenção, está na tela aí. Os plasmócitos se originam justamente dos linfócitos. No sangue, os linfócitos estão ali circulando e têm a capacidade de produzir anticorpos. Quando eles são encontrados fora do sangue, no tecido conjuntivo, os linfócitos passam a ser chamados de plasmócitos. Eles se diferenciam, se transformam em plasmócitos. Beleza? Isso é importante. Lembrar, gente, que isso é muito assunto também lá de imunologia. Quando a gente vê imunologia, a gente vê mais detalhes sobre essas células. Adipócitos.
Adipócitos são células que têm principal função reserva energética. Reserva de quê? De gordura. Então eles produzem, na verdade, aqui é reserva e produção, gente. Vou até consertar. Eles produzem e também armazenam, reservam gordura, certo? Eles reservam tanta gordura que boa parte do espaço citoplasmático dele está repleto de gordura. O núcleo, com um pouquinho do citoplasma que sobra, fica aqui um pouco mais na periferia, mais imprensado aqui. Então, boa parte dele é de vacúolo cheio de gordura, ok? Qual a origem dos adipócitos? Está aí também para vocês. Células mesenquimatosas indiferenciadas, a gente já falou delas. Para cá, aí existem as próprias células mesenquimatosas, elas estão ali do tecido conjuntivo também, certo? E aí, qual a função delas? Acabei de falar. Elas têm a função de originar as próprias células do tecido conjuntivo. E elas são, por conta disso, pluripotentes. Então, a célula mesenquimatosa, ela está ali misturada com essas células aqui. A todo momento, essas células mesenquimatosas, elas produzem adipócitos, mastócitos, fibroblastos, macrófagos. Beleza? Muita atenção, gente, que essas células mesenquimatosas têm, na sua origem, elas são originadas, elas estão presentes no indivíduo adulto, mas também elas são originadas pelas células embrionárias lá na mesoderme. Ok, gente? Muita atenção nisso aqui. Bora para cá. Matriz extracelular. Pessoal, a matriz extracelular ela é formada basicamente, nós vimos na aula anterior, de substância fundamental amorfa e de fibras proteicas. A substância amorfa ela é constituída de íons e água também, de ácido hialurônico e vários mucopolissacarídeos, de proteoglicanos, que são substâncias que têm proteínas, próteo, e glicanos de carboidrato, junto com carboidrato, e glicoproteínas, que são glicocarboidratos com proteínas também, certo? Lembrar que aqui, nos proteoglicanos, as proteínas predominam. Nas glicoproteínas tem mais glicose, tem mais carboidrato predominando. Perfeito? Então essas são as substâncias presentes na substância fundamental amorfa, presente na matriz extracelular. As outras substâncias, na verdade, são fibras proteicas, que podem ser de 3 tipos: colágenas, elásticas e reticulares. As colágenas são fibras ricas em colágeno, certo? E conferem mais resistência ao tecido conjuntivo. As elásticas têm mais como proteína aqui predominante a elastina, e aí ela tem a função de conferir elasticidade ao tecido conjuntivo. E as fibras reticulares do tecido conjuntivo também têm mais um tipo de colágeno especial, e elas tendem a ser mais finas. Então elas são finas, são ramificadas, essas fibras, e aí elas ligam um tecido a outro por suas ramificações. Beleza, gente? É muita coisa, mas basicamente essa primeira parte da aula a gente termina. Deem um print aí, vamos para a segunda parte agora. Então, pessoal, bora lá, vamos finalizar nossa aula. Olha para cá. Vamos traçar as diferenças entre tecido propriamente dito frouxo, o denso não modelado e o modelado. Então, olha, o frouxo apresenta grande quantidade de células. Essas células que a gente acabou de ver, a gente vai ter grande quantidade no tecido frouxo. Onde é que se localiza o tecido frouxo? Várias partes do corpo, e aí preenchendo espaços entre um órgão e outro, ou entre um tecido e outro. Por isso, preenchimento e adesão é uma das funções desse tecido. Mas ele também, e aí é necessário a gente colocar um local muito comum e é pedido geralmente nas provas, que é justamente a derme papilar. Vamos ver onde é esse local. Nós temos aqui um pedaço da pele, essa região superior aqui nós chamamos de epiderme, nós temos a lâmina basal aqui da epiderme, e logo abaixo dessa lâmina basal nós temos justamente a chamada derme papilar. Essa derme papilar ela é toda constituída de tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. Então o frouxo ele está aqui, logo abaixo da camada da lâmina basal da epiderme. Perfeito? E aí ele vai dar sustentação a essa epiderme. Tá aqui a função. Beleza?
Basicamente, sobre ele é isso aí. Não esquece, ele está em grande quantidade de células. Olha a quantidade de células aqui, ó, que eu desenhei. Certo? Junto com as fibras, vai ter fibra normal. Vamos lá para o denso. Existe o denso não modelado e o denso modelado. O não modelado chamado de fibroso, não coloquei aqui, e o tendinoso aqui, no caso do modelado. Pessoal, o denso não modelado possui poucas células, as fibras são entrelaçadas. Muita atenção agora, essa é a principal diferença entre eles dois. As fibras aqui, elas estão assim, ó, entrelaçadas uma nas outras. Há um entrelaçamento, uma passa pela outra, certo? Então, não esquece essa característica. E por estar entrelaçadas, não há forma definida desse tecido. Ele depende do órgão, do local onde ele está, e vai se adequando à forma ali, certo? Onde é que a gente encontra? Muita atenção. Nós encontramos em cápsulas que envolvem órgãos internos da gente, o fígado, baço, os testículos também, todos têm cápsulas, e essas cápsulas são constituídas de tecido denso não modelado, conjuntivo. Mas existe também uma camada da derme, chamada derme reticular, ou camada reticular da derme, que também vai ser constituída por esse tecido, o tecido não modelado, denso. Onde é esta camada? Vem para cá, dá o zoom aí, ó. Bora comigo. Primeira camada lá em cima, epiderme. Tem a lâmina basal. Logo abaixo da epiderme, sustentando ela, quem é? O frouxo. O frouxo está aqui. Logo abaixo do tecido frouxo, eu tenho quem? Justamente a derme reticular. Notem que a derme, gente, a epiderme está aqui, a derme está aqui. A derme ela é dividida em derme papilar e derme reticular. A derme papilar tem o tecido frouxo. A derme mais abaixo, que é mais espessa, a derme reticular, que fica aqui abaixo, nós vamos encontrar o denso não modelado, certo? Então, logicamente, olha no desenho, o denso não modelado aqui na camada reticular da derme tem poucas células, mas tem muitas fibras entrelaçadas. Essas fibras estão, repito, entrelaçadas, que isso é característico desse tecido. Bora para cá. O modelado já está dizendo, ele é modelo, ele é modelado, tendinoso, ele vai possuir o quê? Poucas células também, fibras orientadas de forma paralela. Ei, principal diferença. Enquanto aqui são entrelaçadas, aqui as fibras estão assim, ó, paralelas uma com as outras. É bem diferente, beleza? Bora para cá. Outra diferença em relação às fibras é que, enquanto as fibras aqui entrelaçadas, você tem fibras reticulares, elásticas, colágeno, aqui as fibras, grande maioria, são fibras colágenas predominando. E aí, gente, o que é que vai acontecer? Por haver um predomínio das fibras colágenas, vai haver pouca elasticidade e muita resistência. Então, conferir resistência é uma das funções do modelado tendinoso. E além de conferir resistência, ele confere ao mesmo tempo conexão. É outra função. Ele conecta osso com osso ou osso com músculo. Olha para cá no desenho, dá o zoom aí, olha para cá. Você tem um músculo aqui, olha, os tendões. Esses tendões aqui nada mais são do que tecido modelado denso ou tendinoso ligando um músculo a um osso. Beleza? Ligar osso com músculo vai ser tendão. Ligamentos são diferentes. Olha os ligamentos aqui. O ligamento vai ligar, olha esse aqui, ó, esses ligamentos. Eles ligam esse osso aqui de baixo com esse aqui de cima. Esses ligamentos aqui, olha, esse osso aqui de baixo com esse ossinho aqui de cima. Perfeito? Osso com osso, ligamento. Osso com músculo, vai haver a presença de tendões, certo? Então eles vão conferir, repito, resistência nessas conexões. É necessário, gente, que haja realmente mais colágeno aqui, certo? Por quê? Porque você tem aí forças de tensão aí muito intensa, uma demanda muito grande que precisa ter realmente proteínas, fibras proteicas mais resistentes. Ok? Entendido isso, pessoal? Então não esquece, gente, o frouxo
ele tem muita matriz lá com as células, tem muitas células também, tá aqui, logo abaixo da lâmina basal da epiderme. Já o tecido denso, ele tem menos células e tem mais o que? Fibras, com uma característica importante. O modelado tem mais fibras de colágeno. Perfeito, gente? Dei um print aí, a gente finaliza tecido conjuntivo e até a próxima aula.